Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Deus abençoe a sua tarde, a sua noite de domingo. Estamos começando mais uma tarde de bênção em seu lar. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui juntos mais uma vez, agora nesta tarde, para buscarmos a presença do Senhor, porque servimos um Deus do impossível, servimos um Deus que cuida de nós, que cuida de você, cuida de mim. Por isso estamos aqui. A maior prova do cuidado de Deus na nossa vida é que estamos aqui. Talvez as coisas não acontecem como planejamos, mas uma coisa é certa, uma coisa é verdade. Deus cuida de nós. O cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Nesta tarde de domingo, eu quero agradecer a Deus por vocês estarem aí nos acompanhando. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da fé, porque servimos um Deus de milagre, um Deus de provisão. Aqui tem uma história no capítulo 7, começa no capítulo 6 de 2 Reis, falando que Samaria é cercada. A cidade de Samaria, que era a capital do Reino Norte, é cercada pelo rei da Síria. A cidade é cercada pelo rei da Síria, ou pelos Círios. E a palavra nos diz aqui no capítulo 7, Eliseu prediz a abundância de víveres, ou Eliseu prediz a abundância de alimento. A situação estava tão grave nesta ocasião aqui, que a cidade de Samaria estava cercada e acabou o alimento. Porque as cidades daquela época eram cidades fortes, era murada, né? E ninguém saía, ninguém entrava. Aí o que o inimigo fazia? Eles traziam suas tropas e cercavam a cidade, esperando eles perecerem de fome até eles se entregarem. Eles esperavam uma oportunidade para tomar a cidade. Aqui Eliseu prediz, né, essa abundância de alimento, sendo a cidade cercada. Já estava no ponto, se a gente for ver o contexto aqui, que ao ponto de canibalismo. Já estava acontecendo canibalismo ali dentro do cerco da cidade de Samaria. No versículo 7 diz assim, no capítulo 7 diz assim no versículo 1, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. O soldado, o capitão do rei, duvidou da profecia do homem de Deus. E o homem de Deus falou para ela, você vai até ver a provisão de Deus, mas você não vai comer. Porque ele duvidou, pois Deus aprova a ponto de dizer, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia se cumprir isso que você falou? Fez uma pergunta, duvidando. O profeta respondeu, você vai ver e não vai comer da provisão de Deus. A dúvida, irmãos, né? A dúvida é um perigo. Esse homem aqui duvidou do poder de Deus, duvidou da palavra do homem de Deus. E a Bíblia nos conta que os sírios, né, estavam cercando Samaria, que ninguém entrava, ninguém saía. Eles estavam cercados, esperando o momento exato para eles dominarem, para eles saquearem, para eles entrarem naquela cidade. Mas a Bíblia nos diz que no meio daquele acampamento, olha só no versículo 6, no versículo 6, o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida.
Então, naquele exército que estava cercando Samaria, Deus enviou um ruído, um barulho no meio deles. Um barulho de um grande exército. Ali eles se desesperaram, eles pensaram que o rei ali que estava cercado, Samaria que estava cercada, eles tinham alugado outros povos, outros guerreiros, outros reinos para vir contra os sírios. Aí eles fugiram, abandonaram tudo, do jeito que eles estavam. Abandonou o cavalo, abandonou jumenta, abandonou arraial, comida, joia, roupa, abandonou tudo. Saíram fugindo, correndo, com medo de perderem a sua vida. Mas não tinha exército nenhum. Foi Deus que enviou aquele barulho de exército. Então o que aconteceu? Aqui aquele povo que cercava aquela cidade, saíram, fugiram e abandonaram tudo. Alimento, abandonaram tudo. Assim, o que aconteceu? Aí tinha uns leprosos ali, foram até o arraial dos sírios, não viram ninguém, avisaram lá ao rei de Samaria, e ali eles mandaram soldados para confirmar aí, verdadeiramente, não tinha ninguém no arraial dos sírios. E o que eles fizeram? Saquearam. Era uma coisa impossível. Os soldados sírios estavam ao redor, né, de Samaria para tomá-la, para destruir o povo de Deus. Mas Deus entrou com providência. E olha só o que aconteceu. No versículo 18, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer conforme esta palavra? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Cumpriu a palavra. Aquele capitão que duvidou, que blasfemou, que zombou do profeta. Ele até viu, porque o povo de Israel, de Samaria, foram lá e saquearam o que os sírios deixaram para trás, porque Deus mandou um barulho no meio daquele exército, confundindo eles. E eles fugiram e deixou tudo, irmãos. Tudo. E os israelitas foram lá, saqueou tudo e cumpriu a palavra do profeta. De um dia para o outro as coisas mudou. O que aprendemos aqui, irmãos? Não podemos duvidar do poder de Deus. Deus pode mudar qualquer situação de um dia para o outro. Num dia atrás eles estavam ali cometendo até canibalismo. Estava cometendo isso ali dentro porque não tinha mais o que comer. Mas Deus, providenciou, trazendo uma confusão, um barulho no meio daquele grande exército, a ponto deles fugirem e deixarem tudo para trás. Aí no outro dia, como o profeta diz, tinha farinha, e tinha a farinha ali cevada a preço baratinho, que dava para todos comprar. É isso que Deus faz. E o homem que duvidou, aquele capitão do rei, ele viu e foi atropelado ali pelo povo na porta ali de Samaria, ele morreu e ele não pôde comer daquela bênção que Deus enviou para aquele povo. A dúvida. Por isso que eu falo, a dúvida, ela impede Deus agir. Mas aqui a dúvida dele, o questionamento dele, ele talvez falando isso com zombaria, custou-lhe a vida. Custou-lhe a vida. E aquilo que Deus fala, ele cumpre. Na boca do profeta, o que Deus falou, ele cumpriu. Estava fácil? Imagina você hoje, a cidade cercada, murada. Não podia ninguém sair nem entrar, porque o exército estava espreito, ele esperando o momento exato para invadir e destruir a cidade. Ninguém saía nem entrava. E Deus usar o servo dele e falar, amanhã, esta hora, vocês vão ter abundância de pão. Eles estavam morrendo a ponto de morrer de fome. Não tinha mais nada o que comer, não tinha animal, não tinha mais nada. Estavam cometendo até canibalismo por falta de alimento. Mas o homem de Deus falou que no outro dia teria abundância de alimento e cumpriu a palavra de Deus. Aquele grande exército que cercava o povo de Deus se transformou em nada. Fugiram diante
né, do agir de Deus. Sim, Deus simplesmente mandou um barulho sobre eles ali, eles pensaram que era um grande exército e fugiram. Irmãos, esse é o Deus de qual nós servimos. Não duvide do poder de Deus. Não zombe, não ria. Porque Deus, ele pode mudar qualquer situação em qualquer momento. Basta nós crermos, sermos fiéis ao nosso Deus, porque Ele cuida de mim, Ele cuida do seu povo. Deus, mais uma vez, mostrando cuidado para com o seu povo. E Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Vamos orar neste momento? Vamos estar fazendo a oração da fé, crendo que Deus vai agir na vida de cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que esse mesmo Deus está nos ouvindo nesta tarde de domingo, 20 de agosto de 2023. Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, agradecidos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Por isso estamos aqui, Senhor, te dando graça, te louvando, te exaltando, bendizendo e glorificando o seu nome. Obrigado, Deus, por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, diante de uma passagem que nos alegra o coração, porque sabemos que servimos um Deus poderoso, que pode mudar qualquer situação. Para aquele povo de Samaria não tinha mais jeito. Estavam numa situação deplorável. Estavam numa situação que não tinha mais expectativa e esperança nenhuma. Mas o Senhor é especialista em mudar situações adversas em situação boa. Meu Deus, e foi o que aconteceu. Naquela situação que aquele povo estava vivendo, de um dia para o outro o Senhor mudou a história deles. Num dia não tinha nada para comer, no outro dia tinha abundância. Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo. Tem pessoas que estão aqui orando comigo nesta tarde de domingo. Não sei qual é o gigante, qual é o exército que tem se levantado contra a vida deles, Pai. Mas eu sei que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Como o Senhor atentou para o sofrimento daquele povo de Samaria. Pai, atenta-te, ó Deus, para o sofrimento do meu irmão, da minha irmã. Pessoas que estão passando momentos difíceis, Pai, sofrendo, passando no vale da sombra e da morte, passando por dificuldades financeiras, dificuldade no relacionamento, dificuldade, Senhor, meu Pai, na saúde, nas emoções. Eu não sei, Deus, mas eu sei que eu sirvo um Deus de milagre, de um Deus que contraria as possibilidades. Ali não tinha possibilidade nenhuma, mas o Senhor mudou aquela situação, porque o Senhor é Deus. Pai, nesta tarde deste domingo, nesta noite, neste momento que o teu filho e a tua filha estão orando comigo, meu Senhor, estenda as tuas mãos, dá vitória para o teu povo, muda a história, tira as enfermidades, tira o mal, a dor, a doença, tudo aquilo que tem tirado, meu Deus, a paz dos nossos ouvintes. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Eu suplico o teu favor, eu suplico a tua graça. Visita os lares, as famílias. Visita os ouvintes, Pai. Muda situações, Deus. Entra com providência. Senhor, aquilo que parece impossível para os nossos olhos é possível para ti. Nós vimos isso no texto bíblico, que aquele capitão que encostava ali, que o rei se encostava nele, o capitão muito próximo do rei, ele duvidou, ele escarneceu, brincou, e o Senhor tratou com ele, diretamente com ele. Ele viu, mas não provou da providência do Senhor. Não deixa, Senhor, que nós entramos pelo caminho da dúvida, da sátira. Ah, Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda a ser fiel em tudo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, visita aquelas pessoas que estão hospitalizadas, familiares dos nossos ouvintes, que estão no leito da enfermidade, estão, meu Pai, internados, estão hospitalizados. Deus, visita, Deus. Muda este quadro.
Muda essa situação, Deus. Ô Senhor, muda a história do teu filho, da tua filha. Pessoas que estão no leito da enfermidade, levanta, Deus. Essa pessoa da enfermidade, levanta ela, meu Pai, dessa situação que ela está, da saúde, meu Pai. Ô Senhor, o Senhor é Deus de providência. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Senhor, aonde esta humilde oração chegar, muda a situação, Pai. Muda, Senhor, esse quadro. Entra com providência na vida dos nossos ouvintes. Ministra a bênção, Pai, na vida deles. Ministra o milagre. Ô, Senhor, a providência da parte do Senhor. Que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre a vida deles. Sobre a vida de cada ouvinte, Deus. Sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, no nome de Jesus. Ô Espírito Santo, visita. Muda a história. Senhor, eu quero entregar cada pedido, cada nome que tem chegado para nós aqui, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Faz milagres, Deus. Faz o milagre na vida dessas pessoas. Senhor, entra com a providência dos céus. Senhor, essa é a oração que fazemos e já te agradecemos, Deus meu, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Uma ótima tarde, uma ótima semana. Que o Senhor possa entrar com providência na sua vida. Essa situação que nós ouvimos aqui, lemos aqui nesta tarde, era uma situação impossível, a ponto do capitão duvidar, zombar, rir da situação que o profeta falou. Mas Deus cumpre a sua palavra. Talvez a sua situação hoje é motivo de chacota, de pessoas rirem, de pessoas duvidarem, mas continua confiando no seu Deus. Eles vão ver o agir de Deus na sua vida e vão querer esse mesmo Deus que você serve. Amém? Deus abençoe a todos. Você pode estar nos ajudando a compartilhando esta mensagem, esta oração. Compartilhe com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Você pode enviar os seus pedidos, que vamos estar anotando e atendendo os seus pedidos em nome de Jesus. Ficam na paz e até às 0 horas. Irmão presbítero Eurípides, irmã Débora, primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo, por ouvir nossas orações. E quero agradecer muito, muito, muito mesmo ao irmão e à irmã pela ajuda em oração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, das meninas, e multiplique em muitas bênçãos na vida de vocês. Eu quero compartilhar uma grande bênção que eu recebi. É eu e a mãe do Zé Vitor. Eu criei o Zé Vitor, assim, cuidando dele para a mãe dele poder trabalhar e estudar. Ela é uma amiga da minha filha, e o nome dela é Maria. E eu cuidei desse menino até 15 anos. E o José Vitor foi criado na igreja, ouvindo a palavra, participando da escola dominical, dos cultos, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, e a mãe dele, através disso daí, a mãe dele recebeu uma cura de um mioma de 3 quilos que ela tinha na barriga. E ela foi curada. E aí, bom, com 15 anos eu devolvi. Assim, ele já podia ficar em casa sozinho, então ele foi para a casa dele, que é meio longe da minha casa. Aí o que aconteceu? Ele foi para a casa da mãe dele. Aqui ele estudava, ele chegou a terminar o fundamental e o colegial, científico, não sei o que é. Aí eu sei que ele terminou. Aí
Quando ele chegou, foi para a casa da mãe dele, ele não quis saber de mais nada. Ele tinha 15 anos. Hoje ele está com 21 anos. Ele não quis saber de nada, ficava dentro de casa, jogando no computador. A mãe dele comprou o computador para ele, ele vendeu, pagou caro, ele vendeu por mixaria. E foi uma situação assim que a gente vinha enfrentando assim desde 15 anos. E aí o ano passado, eu pedi oração, falei para o irmão que ele estava, falei nos comentários, né, que ele não queria saber de nada, não queria estudar mais, não queria trabalhar, não se virava com nada, ficava dentro de casa, só dando despesa para a mãe, né? Passava a noite toda acordado, jogando, enfim. Aí se enveredou por um mundo de aposta de jogo. Bem, tudo que eu sei que agora, esse ano, a bênção veio. Aí ele fez um concurso do IBGE e não é IBGE, é IMPCG, aí é da prefeitura. Aí ele fez esse concurso e foi chamado. Agora já faz quase um mês que ele está trabalhando, pegou um trabalho perto da escola dele e graças a Deus está engrenando. Em nome de Jesus, ele vai progredir. Então, eu sei que nada disso seria possível se não fosse a oração, se não fosse a cobertura de oração que a gente tem. E Deus na nossa vida, sempre presente, sempre nos abençoando. E Deus é fiel. Então, eu tenho pelos irmãos muita gratidão mesmo. A gente não pode retribuir de uma outra maneira, mas a gente ora muito para que os irmãos continuem o trabalho. Agora, nessa perca do canal, eu sei que vai ser para bênção muito maior. Então, Deus abençoe suas vidas, um beijo no coração, e eu tenho um imenso carinho por vocês. Amém.